como nós vimos no nosso vídeo anterior, que eu fui pausar, acabei interrompendo, mas tudo bem, a gente continua neste segundo vídeo, né? A psicoterapia com casais, ela é esse processo de proporcionar um espaço de comunicação, de mediar a comunicação entre as pessoas e então buscar incentivar e favorecer a elaboração. E essa elaboração ela envolve as escolhas daquelas pessoas do casal, os projetos daquelas escolhas do casal, as lembranças do casal. Além disso, né, pensar a psicoterapia com casais é pensar como ali, havendo duas pessoas que são diferentes entre si, duas pessoas com diferentes formas de pensar, de sentir, de viver e de significar o que vivem, haverá, não é que pode haver, haverá formas diferentes de pensar sobre o casal, de sentir como está o relacionamento, de perspectiva daquele relacionamento, de viver e de dar sentido àquele casal. Então não existe uma unidade, duas pessoas não se tornam uma só e não haverá uma só forma de ver aquela experiência em casal. Então, entre as questões que serão elaboradas na psicoterapia com casais está como eu vejo a nós como casal. Cada pessoa ali é ouvida, colocando em palavras o que está sentindo, o que está pensando, o que significa ser casal. Cada pessoa vai ser levada a pensar como eu vejo a nós como casal, como é falar nós, como é falar no plural. Nós vivemos assim, nós temos essas dificuldades, nós temos esses desejos, nós temos esses conflitos, nós temos esses projetos. Como eu vejo a nós como casal e como eu vejo a outra pessoa. Esse é um movimento muito importante, porque às vezes existe uma idealização do casal. Né? Esse relacionamento é tudo pra mim, eu não sei quem eu seria sem esse namoro, eu não consigo acreditar que o casamento, que é tão importante pra mim, vai acabar. Algumas pessoas elas falam com essas palavras, mas o casamento é muito importante pra mim. Mas esse namoro é uma das coisas que eu mais me dediquei na minha vida. Então existe ali a imagem do ser casal, mas valorizar essa imagem do ser casal não significa que eu estou valorizando, que eu estou ouvindo, que eu estou reconhecendo a outra pessoa. Pode, inclusive, significar que eu esteja passando por cima, né, da visão, das perspectivas, do desejo dessa outra pessoa em nome de precisamos continuar como casal. Então, uma das dificuldades que pode acontecer em termos de ser casal querendo muito que o casal seja como nos meus sonhos, seja o casal que eu imaginei, o casal que eu me dediquei, eu acabo não enxergando a outra pessoa. E aí na terapia de casais a gente vai trabalhando essa questão, como eu vejo a outra pessoa, o que eu admiro na outra pessoa, o que me atrai na outra pessoa, o que é prazeroso na companhia da outra pessoa, o que é positivo na convivência com a outra pessoa, o que me leva a amar a outra pessoa. Então, como eu vejo a outra pessoa, faz parte dessa elaboração das escolhas, dos projetos, das lembranças, das motivações. E também o que me desagrada nessa outra pessoa, o que eu gostaria de mudar nessa outra pessoa, o que me decepciona nessa outra pessoa, o que me irrita em conviver com ela, o que me incomoda na companhia dela, quais conflitos. Então,
é um momento também de colocar em palavras as dificuldades, né? E algumas dessas dificuldades podem ter rancores, remorsos, feridas. Então, trazer ali para as palavras como eu vejo a outra pessoa. E também como eu me vejo. Outra questão muito interessante da psicoterapia com casais é que ser casal às vezes vai mobilizando em nós mecanismos de defesa, barreiras que a gente ergue para não enxergar certas coisas em nós mesmos. Então é comum que em momentos de dificuldade as pessoas num casal acabem criando uma versão da história, uma perspectiva da história em que o meu jeito de sentir é o certo, o jeito de sentir da outra pessoa é errado. Eu no relacionamento sou alguém boazinha, generosa, agradável, carinhosa. A outra pessoa é uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa egoísta, uma pessoa cruel. Só que aí as pessoas elas acabam colocando a relação como se fossem dois polos, o polo bonzinho, o polo cruel. O polo correto e justo, o polo errado e desonesto, o polo que sofre, que é enganada, que é machucada, e o polo que faz sofrer, que engana, e assim, em nenhum momento diminuindo esse sofrimento, são sofrimentos sérios e graves, mas ali não são dois polos, é uma relação. E uma relação em que as duas pessoas são ativas, em que as duas pessoas participam na dinâmica daquela relação. Então, quando a gente vê alguém trazendo uma narrativa do casal como dois polos, principalmente quando existe uma grande idealização de um lado e uma grande acusação do outro, a gente percebe que existem ali barreiras em como a pessoa se vê, barreiras e projeções. Eu coloco na outra pessoa o que eu não gostaria de enxergar. Eu coloco a outra pessoa como a única responsável pelos erros do relacionamento, mas eu não enxergo como esse relacionamento é algo de nós dois e que para lidar, caso a pessoa tenha errado, para lidar com esses erros, como é a minha postura, conta bastante. Então vocês percebem que o processo da psicoterapia com casais é um processo complexo de elaboração, em que as pessoas vão colocando em voz alta, vão trazendo em palavras, a psicoterapeuta ou o psicoterapeuta vai colocando questões para que essas dimensões possam ser reconhecidas. Como eu vejo a nós como casal, como eu vejo a outra pessoa, como eu me vejo, como a outra pessoa me vê. Então eu vou escutar como a outra pessoa me vê, as coisas que ela tem carinho por mim, que ela tem admiração por mim, que ela tem atração por mim, que ela valoriza na minha companhia, na convivência comigo, e também o que desagrada, o que incomoda, o que irrita, o que decepciona, o que magoa, o que machuca. Então não é fácil escutar. E quando os casais que não estão em terapia, mas estão numa fase de muita dificuldade, começam a falar sobre isso, são chances de brigas com muitas feridas, né? Com muitas acusações, muitas palavras que acabam sendo mal entendidas ou mesmo palavras que machucam. Então, assim, a psicoterapia, ela favorece que a pessoa possa dizer o que é que eu vejo em você que me magoa, o que é que eu vejo em você que me incomoda, num espaço ali seguro de elaboração, para que as pessoas não seja visto como um ataque eu colocar o que é que naquele relacionamento me incomoda, nem uma acusação ou cobrança, mas seja visto como é as nossas perspectivas enquanto casal. Não é nada fácil, gente. Imagina ali pessoas que estão sofrendo, que estão passando dificuldade como casal, vão colocando em palavras seus incômodos, suas frustrações, suas mágoas com a outra pessoa ouvindo. Então, quando a gente diz que a busca da psicoterapia com casais é por mediar a comunicação, é algo bastante trabalhoso, desafiador e que requer preparo da nossa parte.
como a outra pessoa me vê, como a outra pessoa se vê e como a outra pessoa nos vê como casal. Pode ser, gente, outro processo difícil e doloroso quando a psicoterapia ela vai mostrando que como eu vejo a nós como casal, a dimensão da escolha, dos projetos, das lembranças e das motivações é muito distante de como a outra pessoa nos vê como casal. E pode ser que enquanto projeto de futuro, de continuidade, isso não se sustente. E a terapia também está ali para ir favorecendo que as pessoas constatem, se deparem com a realidade, não se agarrem tanto às barreiras que elas erguem, porque quando existe algo que é doloroso de enxergar, nós criamos barreiras para não enxergar, defesas para não perceber aquilo que angustia, os mecanismos de defesa são construídos. Falando em mecanismos de defesa, na psicoterapia com casais a gente se depara com muitos mecanismos de defesa. Entre eles estão as introjeções e as projeções. Falar sobre casais é falar sobre movimentos contínuos de introjeções e projeções. Num sentido de que ser casal não é ser cada um num canto, todo completinho, impermeável, Como chama isso, Como se as pessoas estivessem ali bordas, limites bem definidos. Não, ser casal significa uma relação em que as pessoas se afetam, elas se influenciam, elas se modificam, elas se transformam. Estar numa relação com alguém significa que quem eu estou me tornando tem muito a ver com a pessoa com quem eu estou se relacionando, que vai se tornando alguém que também tem muito a ver comigo por estar se relacionando comigo. Então, assim, um casal, essas pessoas elas se afetam, elas se transformam. Claro que isso não quer dizer assim que a gente possa escolher o que as duas pessoas vão mudar, como as duas pessoas vão se afetar, mas que estão acontecendo ali transformações, que está acontecendo ali todo um movimento que não é só externo, mas também psíquico, A vida se transforma quando a gente vive em casal. Se transforma objetivamente, O que é que eu vou fazer, como que vai ser a rotina, como que vai ser a casa, como que vão ser os finais de semana, como que vão ser as responsabilidades, os compromissos. E também internamente existe ali uma movimentação interna. O que é a introjeção? É quando conteúdos que são da outra pessoa eu tomo para mim, eu introjeto, eu internalizo em mim. E o que é a projeção? Quando conteúdos que são meus, eu enxergo na outra pessoa como se fossem da outra pessoa, como se não existissem em mim. Esses mecanismos sempre acontecem. A introjeção, até mesmo amar alguém, é construir um lugar psíquico da pessoa em mim. A pessoa não existe só externamente. Pode ser que a pessoa que eu amo não esteja aqui agora, mas ela está na minha lembrança, no meu pensamento, na minha imaginação, na minha saudade, na minha raiva. Existe ali uma presença psíquica internalizada da outra pessoa. Existe a pessoa externa, de carne e osso, que está em outro lugar nesse momento, mas existe a presença interna, imaginada, fantasiada, que existe em mim. E a forma como eu vivo a relação tem a ver com a existência da pessoa externa, mas tem a ver também com essa presença interna, imaginada, fantasiada e como eu fantasio. E muitas vezes essas fantasias incluem projeções. De eu imaginar que coisas que acontecem na minha vida é porque a outra pessoa não quis. É porque a outra pessoa interferiu. É porque a outra pessoa atrapalhou. Então, às vezes, eu gostaria muito de fazer alguma coisa. Mas foi a outra pessoa. Então, eu vou colocando na outra pessoa características que eu não quero enxergar em mim.
Eu vou me incomodando com a outra pessoa, características que são dela ou nem são dela, mas que na verdade eu também tenho e não quero perceber em mim. Então, quando a gente introjeta, a gente traz conteúdos da outra pessoa e internaliza em nós. E quando a gente projeta conteúdos que são difíceis para lidar comigo mesma, em mim mesma, eu passo a perceber na outra pessoa como se fossem dela e apenas dela, e até mesmo acuso, cobro, me incomodo, mas é ali uma defesa para não perceber esses conteúdos em mim. E na psicoterapia com casais, então, vocês percebem que o amor, que foi o tema da nossa aula passada, é algo importante, né? Mas a gente não pode ficar numa imagem de amor como algo puramente natural, puramente uma essência ou como um destino, essas naturalizações do que seria o amor. Falar da psicoterapia com casais é pensar que existe ali uma dimensão construtiva. As pessoas que se relacionam constroem significados e constroem experiências e constroem uma história em torno do que o amor significa. Então, olha só, a naturalização, ela é um obstáculo. Pensa assim, mas é assim, pessoas que se amam fazem assim. Quando as pessoas se amam, acontece assim. Quando as pessoas se amam, dá certo. O amor vence, o amor salva. Quando a gente fala assim, o amor vence barreiras, o amor tudo salva, a gente acaba tirando a dimensão ativa e construtiva das escolhas, motivações e projetos de cada pessoa naquele casal. Então, olhar para o amor é olhar para essa dimensão construtiva, para essa dimensão transformativa, como as pessoas vão mudando, vão se tornando outras pessoas a partir daquele relacionamento. E isso envolve tanto elementos conscientes quanto elementos inconscientes. Se já é complexo a gente se deparar na psicoterapia individual com elementos que estão presentes em mim, mas que eu mesma não conheço, e que, embora eu mesma não conheça, faz parte do que me move, do que me motiva, do que me impulsiona, do que me faz agir, do que me faz sentir, do que me faz desejar. Existe em mim essa dimensão que eu não tenho um acesso direto, eu não tenho um acesso consciente, né? Existe em mim essa dimensão inconsciente. Imagina como que esses elementos inconscientes vão se manifestando em um relacionamento. Por isso que a psicoterapia de casais, como um espaço de comunicação e de elaboração, é tão desafiante. E ter esse reconhecimento, né, de que nós nos tornamos quem somos a partir das relações com quem amamos. O casal é uma dessas relações significativas, né, que envolve escolha, desejo, projeto. Nós nos tornamos quem somos a partir das relações com quem amamos. E olhar assim o quanto de cada pessoa se forma ali na relação com o casal é também um processo muito importante. Além disso, quando a gente fala com a psicoterapia com casais, a gente vai se defrontar com esses ideais amorosos, né? A ideia de que o amor é para sempre, de que o amor tudo salva, o amor tudo vence, que quando duas pessoas se amam, elas se completam, elas são feitas uma para outra, elas são almas gêmeas, elas se tornam uma só. E o quanto esses ideais, eles são distantes de como as experiências são vividas, e pode ser que as pessoas, elas tenham muitas exigências, cobranças, modelos inalcançáveis do que é um relacionamento, por ter essa ideia de uma romantização do que seria ser casal, do que seria ser um par que se completa, se realiza, se satisfaz e tem felicidade em tudo. Então, conhecer como que ao longo da história de vida
daquelas pessoas do casal foram sendo construídos esses ideais amorosos e qual que é a influência desses ideais amorosos na experiência vivida é algo importante. O que a pessoa imaginava sobre o amor antes daquele relacionamento? O que ela esperava de um namoro? O que ela esperava de um casamento? Como que foram os sonhos amorosos construídos? Então, pensar nessas idealizações, como que essas idealizações são presentes hoje e ir trabalhando com elas, né? Porque eu ter um ideal de que o amor faz tudo dar certo e de que o amor é para sempre, não vai me ajudar a resolver as dificuldades que eu estou vivendo nesse momento. Pode, inclusive, atrapalhar para eu não reconhecer a realidade do que eu estou vivendo, os fatores que estão de fato presentes nessa realidade. Então, olhar para a psicoterapia com casais é olhar para as experiências amorosas. Como que o amor é vivido, como que o amor é sentido, como que o amor é buscado, que sentidos como o amor é sentido e que sentidos são construídos para o amor nas experiências vividas, na história de vida das pessoas. Então, além daquelas experiências como casal, como que foi o amor, como que foram outras relações, como que foi a busca, como que foi a conquista, como que foi a paquera, como que foram os primeiros momentos, assim, as experiências amorosas. As experiências amorosas de uma forma mais geral e as experiências conjugais, né? Conjugalidade vem de conjugar. Como que essas pessoas juntas, enquanto casal, construíram essas experiências, viveram essas experiências, como são essas experiências conjugadas, essas experiências conjuntas. Isso envolve a convivência, como que é a convivência dessas duas pessoas, a rotina, a companhia, os hábitos, a organização, como que elas compartilham a vida em casal, essa escuta de como a vida em casal acontece, essa escuta de como a vida em casal se dá. A psicoterapia com casais, então, ela vai olhar para a relação, né? Lembrando que não é tomar cada pessoa individualmente com as suas questões individuais. Para isso, a gente pode sim encaminhar para uma psicoterapia individual, mas a escuta é da relação, percebendo ali pontos de rigidez, né? Diante dos conflitos, das dificuldades, existem ali um engessamento dos movimentos, coisas que as pessoas não estão conseguindo se movimentar para lidar, acreditam não ser possível. Quais são os pontos de rigidez? O que é difícil para elas? Perceber do outro, escutar do outro, reconhecer do outro, perceber daquele relacionamento, escutar e reconhecer para poder lidar. E também os pontos de flexibilidade, né? Quais são ali as características daquelas duas pessoas, a disposição, as motivações para poder ir trabalhando como que esses conflitos emergiram e como é possível lidar com eles. Assim como a clínica como um todo, as práticas em psicologia, na psicoterapia com casais, nós vamos buscar promover saúde psíquica. E uma pergunta que é feita assim muito é: as pessoas que fazem psicoterapia com casais é para impedir que se separem? Ou as pessoas que fazem psicoterapia com casais é para ajudar na decisão de separação? Então, existem contextos e experiências de casais em que pensar sobre a separação, né, e pensar no que é que está motivando essa possível escolha pela separação, vai promover saúde psíquica no sentido de trabalhar esses pontos de rigidez, trabalhar esses pontos de flexibilidade, e as pessoas vão juntas olhar de forma mais saudável para a relação, lidar de formas mais saudáveis com o conflito e escolher continuarem juntas. Já há pessoas que vão perceber que ali no casal os pontos de rigidez estão se acirrando. Lidar com as dificuldades está sendo algo que está trazendo impactos negativos, que está trazendo sofrimento para ambas as pessoas,
que continuar junto é uma forma de engessamento, não há ali os desejos e as motivações como um projeto em comum. Então, promover saúde psíquica vai ser construir uma outra forma de viver e agora não como um casal, né? Outros caminhos, outras escolhas e não como um casal. Então a separação, colocar assim, ou é o problema a separação ou é a solução a separação, é colocar como se fosse muito simples, algo que não é nada simples, né? A separação, ela não é um momento, ela não é uma decisão pontual, ela é um processo. E nesse processo, quando as pessoas buscam a psicoterapia com casais, ter esse espaço de comunicação e de elaboração vai ajudar a perceber que pode ser que para aquele casal a separação signifique uma forma mais saudável, com menos sofrimento para cada uma daquelas pessoas seguir suas escolhas, seguir seus caminhos, construir novos caminhos, ou pensar em separação é o que estava dificultando, que elas enxergassem coisas da dinâmica do casal, mas que tem uma motivação ali de continuidade. É possível lidar de outra forma com aquelas dificuldades e conflitos. Então nunca é uma questão apenas de separar ou não separar, mas como são os conflitos desse relacionamento, como é possível lidar de outras formas com esse conflito e ter um espaço de elaboração para que esse relacionamento, caso continue, possa ser mais saudável, prazeroso, positivo e construtivo para as pessoas. E caso não continue, também possam ficar boas lembranças e projetos de cada um seguindo o seu caminho, será algo mais positivo e mais saudável para ambas as pessoas. Não é ou um problema ou uma solução, a separação é algo que precisa ser pensado naquela história. E também não é o terapeuta quem vai decidir, né? Porque às vezes existe essa expectativa de que nós vamos avaliar o relacionamento e dizer: vocês devem ficar juntos, vocês devem se separar. E não é assim. O que a gente faz é favorecer a comunicação para que aquelas pessoas juntas possam olhar para o que elas desejam, para suas vontades, motivações e projetos, e fazer suas escolhas, certo? Considerando essa questão de como a separação é um tema frequente na psicoterapia com casais, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a partir de um texto do Contardo Caligares, né? Seguindo a proposta da nossa aula anterior de aproveitar a riqueza dos materiais que o Contardo construiu sobre casais para a gente pensar nas experiências da conjugalidade.